Fala galera, hoje é a entrevista especial com o nosso amigo Chico do Som. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Tu és ainda muito jovem, quase uma menina. E sei que você é mais forte do que essa paixão que te alucina. Vem comigo que eu te ajudo a esquecer. Vamos sair por aí, vamos juntos viver. Vem comigo, vou mostrar um paraíso feito pra você. Fala galera, podcast Conversa 2 no ar. Quero aqui agradecer a nossos ouvintes aí que tava ansioso para ver nós novamente, né, Wesley? Ficamos aí uns dias sem gravar. O Wesley tirou uma folga, né, Wesley? Tava de férias, trabalhando, mas estamos de volta. E hoje estamos recebendo aqui uma pessoa muito importante para São Miguel do Araguaia, uma pessoa que tem história em São Miguel do Araguaia, nosso amigo Chico do Som. Seja bem-vindo, Chico do Som. Boa noite, BK. Para mim é um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês, poder participar aqui dessa conversa, né? A gente está aqui à disposição. É isso aí, galera. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E hoje, pessoal, nós estamos aqui, ó, inaugurando aqui as canequinhas do podcast Conversa 2. Ó, o tanque ficou top. Aqui, Wesley. Isso, Wesley, ó. Só ouro, hein? Se você quiser adquirir a canequinha, é só chamar aí o Wesley no privado aí, que tem pra você também. Pessoal, quero aqui agradecer o Chico do Som pela presença. Eu sei que seu dia, Chico do Som, é uma correria. Estávamos conversando aqui nos bastidores, mas muito obrigado por essa honra para nós de estar aqui hoje para contar um pouco da sua história, né? Muitos de São Miguel conhecem a sua história, mas quer relembrar, né, a carreira, a trajetória do Chico do Som. Eu gostaria, Chico do Som, que o senhor começasse falando um pouco da onde que o senhor é, como é que foi sua infância, para o povo de casa saber aí. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar, né, os internautas, a todas as pessoas que participam sempre aqui do Conversa 2, né, desse podcast, que é um prazer muito grande estar aqui e poder, né, contar um pouco da minha história, da minha trajetória de vida, durante todos esses anos que a gente está em São Miguel e até antes de estar em São Miguel também, a gente vai fazer alguns relatos aqui para vocês. Chico do Som, conta para nós aí aonde o senhor nasceu, qual foi a cidade, como é que foi sua infância. Olha, eu nasci, BK, nos anos de 1956. E foi um nascimento só eu e minha mãe. Infelizmente, não teve médico, né? Foi um nascimento na roça. Inclusive, quando meu pai estava arriando o cavalo para chamar minha avó para poder fazer o acompanhamento do parto, quando ela gritou pro meu pai, né? Não precisa ir mais não, porque já nasceu. Então foi um nascimento assim, tranquilo, sabe? Eu não dei trabalho para nascer. Minha mãe não teve trabalho comigo na hora do nascimento, e eu digo para você que no decorrer da vida também ela nunca teve trabalho comigo. Aonde eu nasci foi numa cidade chamada Rincão, que hoje já mudou de nome, é uma cidade hoje chamada Autolândia, Minas Gerais. Bem, me parece que no centro-oeste de Minas. Fica próximo a Belo Horizonte, 2 horas de viagem de Autolândia a Belo Horizonte. Próximo a Divinópolis, próximo a Araxá, próximo a Campos Alto, Bambuí. Inclusive o município lá é de Itapiraí. Da minha cidade até a cidade mais conhecida no Brasil, que é Bambuí, que Itapiraí era uma estação de trem, na verdade. Virou município. E Autolândia era município de Itapiraí. Tanto que a minha identidade, né, consta que eu sou de Itapiraí, Minas Gerais. Autolândia é município de Itapiraí, Minas Gerais. Ali no estado de Minas, a gente nasceu, viveu ali até uma certa época da nossa infância, né? Seu Chico,
eu vejo que São Miguel tem muitos mineiros, né? O Goiás tem muitos mineiros. E como é que foi a sua trajetória de chegar em São Miguel do Araguaia? Foi um pouco assim difícil, sabe? Porque nos anos 68, buscando um pouco atrás, eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Com 5 anos, eu tinha feito minha quarta série, que naquele tempo chamava admissão, né? Uhum. Eu consegui fazer com 5 anos, e eu comecei a fazer isso lá em Minas Gerais. Não terminei. Vim terminar aqui no estado de Goiás. Até que eu era bastante inteligente, sabe? Com 5 anos eu já lia. Quando eu saí de lá, eu saí com 12 anos, mas não tinha feito admissão lá, sabe? Uhum. Eu comecei a estudar, fiz segundo, terceiro, né? Mas vim terminar a admissão aqui. Às vezes a gente não lembra bem do tempo correto, mas a gente vai lembrando no decorrer da nossa conversa. Então, com 7 anos, eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi ser candeeiro, guiador de boi, na verdade. A gente guiava boi. Botava uma vara de ferrão nas costas e andava na frente da boiada, né? Nós tínhamos um carro de boi que não era da gente, era de um pessoal, uma família chamada Caldas, família Caldas, e eles tinham uma fazenda que era formada tudo em lavouras de café e produzia muito café. E a minha mãe, ela tinha ficado viúva quando eu tinha 5 anos, ela já ficou viúva. O mais velho tinha 16 e o mais novo tinha 3. Eu tinha 5, porque eu sou dos mais novos da família. Então, assim que ela ficou viúva, logicamente ela teve que se embrenhar no trabalho, né? E meu pai tinha 15 alqueires de terra lá na região, mas não produzia quase nada. Era um campo. O que a gente fazia era alugar lá para colocar a boiada que passava por lá e pegava ali algum dinheiro. Mas não produzia muito. O que a gente tinha muito lá era carneiro, ovelha. Eram muitas ovelhas que a gente tinha lá, mais de 100. E ali a gente produzia dessas ovelhas, produzia então lã, que minha mãe fazia coberta, né? Fazia às vezes até roupa, né? Para os filhos ela fazia. Ela tecia, ela fazia todo aquele processo de manipulação, né, da lã, até chegar aí no lençol, até chegar numa roupa para um dos filhos, ou então, que lá fazia muito frio na época, então tinha que ter coberta. E isso produzia bastante, inclusive ela até vendia. Né? Bom, aí eu comecei a trabalhar com carro de boi com 7 anos. E a minha primeira botina, Becar, eu fui calçar com 11 anos de idade. Com o meu dinheiro. Eu não tive um pai, né, um irmão, porque todo mundo estava numa situação difícil. Né? Assim que meu pai faleceu, ficou muita gente, 7 filhos, só minha mãe. E ali a situação foi ficando assim, sempre difícil, cada vez mais difícil. E tinha uns amigos da minha mãe que tinham mudado aqui para o estado de Goiás, na cidade de Itaberaí. Meu irmão mais velho veio aqui, gostou do lugar, produzia-se muito arroz naquela época, sabe? E meu irmão ficou entusiasmado de vir para Goiás. Naquele tempo o que se fazia era plantar mesmo, era agricultura, né? Era arroz, feijão, milho, e se criava porco, se criava galinha, e ali ia fazendo o sustento da família. Chegamos, então, nos anos 68, na cidade de Itaberaí, e eu com 12 anos de idade. Fomos morar numa fazenda próxima a Itaberaí, mas município de Goiás Velho, porque atravessava o rio Uru e chegava, então, município, do outro lado já era município de Goiás Velho. E ali nós ficamos 2 anos. Por incrível que pareça, Becá, a nossa família adoeceu toda. O que ficou melhorzinho foi eu. E um
um outro irmão mais velho. Mas a família adoeceu toda. A minha mãe fez 5 cirurgias, para você ter uma ideia, aqui em Goiás. No começo, quando a gente começou a estabelecer aqui em Goiás. Aí, um certo tempo, 2 anos depois, nós decidimos mudar de lá. Até porque, como é que ficava lá numa estação daquela, com todo mundo doente? Aí decidimos mudar de lá. Uma pessoa experiente até disse, vocês têm que mudar daqui. Saiam daqui. Aqui não está bom para vocês. E aí nós saímos de lá e viemos para Itapuranga. Em Itapuranga nós ficamos lá um tempo, na cidade, mas foi pouco. De repente a gente arrumou uma outra condição de morar na fazenda. E fomos para a fazenda de uma senhora chamada Dona Leopoldina, que já faleceu, seu filho Miguel, e tratou a família da gente muito bem, nos acolheu, e nós ficamos ali por mais uns 3 anos, 4 anos. De lá nós vendemos a terra em Minas Gerais, viemos para Rubiataba, alugamos 40 alqueires de terra lá em Rubiataba e fomos plantar lavoura. Uhum. Aí nós ficamos lá mais uns 5 anos em Rubiataba, município de Rubiataba. Essa fazenda, ela foi toda plantada. Arroz, milho, feijão, amendoim, o que se podia plantar, nós plantamos. Nós era bastante irmãos, né? Então, todo mundo pegava junto e fazia aquele trabalho. Era muito serviço. Na hora de comer também, eu vou te falar, era uma beleza, viu? Porque haja frango, haja porco para comer, arroz e feijão. Muita gente. É, muita gente. Mas trabalhavam muito. Eu aprendi a mexer com máquina, trator. Na época, era eu que fazia o serviço de trator, eu que arava, eu que gradeava, eu que plantava, certo? Eu fui um dos primeiros a aprender uma profissão dos meus irmãos, certo? E aí a gente ficou lá trabalhando, foi bom. Primeiro ano a gente colheu arroz que perdeu arroz na terra, sabe? Depois, passado tempo, que foi descobrir que tinha ficado arroz lá no terreno, né? Sem pegar, que o caminhão não pegou. Mas tudo bem. Aí, o próximo ano a gente não dependeu de financiamento, entendeu? E fomos trabalhando. Mas nos últimos anos, o sol, pelas mudanças climáticas, que hoje, inclusive, a gente pode perceber que hoje está cada vez pior, né? Cada dia se tem mais sol e cada vez mais quente. E não sei se é devido a esse efeito estufa, né? Segundo os mais experientes, é isso que está acontecendo, né? Nós estamos aí com um sol muito, muito quente e bem na época em que você precisa, né, da chuva, às vezes ela não vem e aí você acaba perdendo aquilo que você plantou. E foi o nosso caso. Quer dizer, eu cheguei à conclusão naquela época, eu falei para meus irmãos, falei, olha, eu não consegui muita coisa aqui, então eu vou mudar de vida. Coloquei minhas coisinhas, já era casado já nessa época. Eu tinha já meu primeiro filho e eu mudei para Rubiataba. Eu não tinha nem fogão para cozinhar, porque lá na roça a gente fazia comida no fogão de lenha. Na cidade já tinha que ter um fogão a gás. O que eu fiz? Falei para minha esposa, vai cozinhando essa trem que eu vou fazer aqui e eu vou atrás de um fogão a gás para poder que nós cozinhar. E dinheiro não tinha, BK. Não tinha dinheiro, não. Aí tinha um tal do seu Geraldo, pessoa muito boa, que me recebeu muito bem. Mas eu estava trabalhando. Eu já tinha arrumado um trabalho com um senhor chamado Dorotov Macedo. E esse Dorotov me deu um trabalho com uma máquina novinha, CBT 1105, e a gente estava trabalhando na serra. Aí minha esposa ficava na cidade, à tarde a gente vinha embora para casa.
E eu falei, ó, tô trabalhando e eu preciso de comprar um fogão. E um botijão também. Aí ele, não, você tem algum parente aqui? Eu falei, eu sou irmão do Osílio. Não, eu conheço o Osílio demais. Pode, pode pegar suas coisas aí, pode levar, tranquilo. Você vai pagando aí do jeito que você ir recebendo, você vai me pagando. Foi uma benção, né? Ali eu comecei a me estabelecer dentro de Rubiataba. Fiquei em Rubiataba lá um tempo. Daí a gente resolveu melhorar a situação em outra profissão melhor. Passei a aprender a mexer com máquina de esteira, que é uma máquina maior, inclusive o salário era melhor. E aí eu vim para Mozarlândia. Fiquei na Mozarlândia. Na fazenda Serra Negra, aqui, município de Mozarlândia, eu fiquei 2 anos, mas aprendendo a mexer com máquina de esteira e trabalhando com trator de pneu. E ali esse trator de pneu, eu pegava peso, lá naquela época fazia muito curral, tinha vários retiros, porque a fazenda era 3.700 alqueires. Então, se fazia muitos retiros naquela época. E eu era o cara que puxava as madeiras, era o cara que puxava a areia, era a pessoa que, na verdade, tudo que precisava para poder montar, né? As casas, os currais, era eu que estava fazendo, eu que estava na frente desse trabalho. Aí eu fiquei, aprendi a mexer com a máquina de esteira e fiquei aqui na região de Mozarlândia até 1980. Até que um dia eu cansei de trabalhar com máquina de esteira, porque o ganho, BK, infelizmente, não era dos melhores, né? Não era dos piores, porque me manteve. E eu sei agradecer muito isso, porque tudo aquilo que você recebe de Deus, você tem que dar graça. E eu agradecia muito pelo pouco que Deus estava, né, permitindo que eu tivesse, mas estava me mantendo e eu estava vivo. E estava mantendo a minha família. Então, mais um dia, um amigo meu comprou uma panificadora lá em Uruaçu e me fez um convite. Francisco, você não quer vir aqui para Uruaçu para me ajudar? Eu não pensei 2 vezes, eu queria sair da máquina de esteira. Queria sair do serviço pesado ali, mas... porque era muito difícil, não era fácil. Então, eu larguei tudo lá e fui para Uruaçu. Em Uruaçu, eu comecei a trabalhar de balcão. Era balconista, atendente. Eu trabalhava bastante, eu trabalhava desde madrugada, que eu tinha que fazer toda a contagem dos produtos que eram vendidos nos comércios, né, dentro da cidade. A panificadora fornecia para outros comércios dentro da cidade. Naquele tempo, pão era o carro-chefe, era o alimento básico da mesa do consumidor. Todo mundo comia pão de manhã, à tarde e às vezes à noite também. Né? Era a época que o povo saía com a bicicletinha entregando pão. No meu tempo já era mais avançado um pouco, porque tinha já carro entregando. Mas eu vivia ainda esse tempo da carroça, da bicicleta, né? Então ali a gente estabeleceu em Uruaçu. Ficamos lá de 80 a 86. Meu primeiro patrão, ele, infelizmente, não deu certo a panificadora para ele. E eu tive que mudar para outra panificadora. E acertei uma pessoa, rapaz, que hoje, para mim, ele é como se fosse um pai. Ele também era de poder aquisitivo pequeno. E eu fiz uma escolha a ajudar ele do que ajudar uma pessoa que tivesse mais poder aquisitivo. E tinha. E eu tinha as entregas. Foi eu que construí aquelas entregas ali. Depois de um tempo, passou eu ser o dono delas.
Porque pelo direito que eu tinha de trabalho, o próprio meu patrão, ele falou, ó, você vai ficar com as entregas, eu vou te dar os clientes, tudo, você pode fazer o que você quiser. Uhum. Então eu passei a ser o dono. Aí foi onde eu convidei o seu Raimundo Moura de Oliveira, mora hoje lá em Uruaçu, está com 82 anos, e ele me aceitou lá para a gente fazer uma parceria, né? Eu era o dono das entregas, ele tinha como me entregar os produtos, e a gente começou a trabalhar. E deu certo, e dentro de 2 anos nós estávamos com carro novo para ele, nós estávamos com prédio novo construído para ele, entendeu? Uhum. Eu ajudando ele. E ele me ajudou a construir a minha primeira casa. Ele me vendeu o próprio carro dele para mim fazer as entregas, porque no tempo eu trabalhava com o carro dele. Né? Ele falou assim, não, eu não quero mais gastar, não. Vamos fazer uma maneira para poder você tomar conta logo desse trem. Você fica com carro, despesa sua, tudo. Falei, beleza, não tem problema não, nós ajeita. E eu acabei comprando a Kombi dele, e aí eu passei a fazer as entregas. E lá eu fiquei. Ele tinha uma panificadora aqui em São Miguel, na mão de uma outra pessoa, que ele tinha feito um aval no Banco do Brasil, e a pessoa veio parar aqui no São Miguel. Foi para Goiânia, depois de lá ele mudou para cá, e ele ficou aqui em São Miguel até 85 para 86. E não deu conta de quitar o banco. Aí o senhor Raimundo teve que pegar a panificadora e quitar a conta do banco. E me chamou para me vir gerenciar a panificadora em São Miguel do Araguaia. Até disse para ele, falei, olha, eu estou muito bem aqui. Nós combinamos muito bem, se damos muito bem. Eu vou para lá, de repente alguém inventa uma mentira para o senhor, como já está acontecendo lá, porque quando ele pegou, ele passou 3 gerentes. Nenhum deu certo. Você vai para lá. Eu falei assim, não, eu quero ficar aqui mesmo. Aí depois eu sempre tive vontade de ter algo que fosse meu. Aí eu fiz uma proposta para ele. Eu vou para lá, para São Miguel do Araguaia, mas eu vou como dono. Como assim, Flávio? Eu compro a panificadora do senhor. O senhor me dá prazo, eu vou lá ver o desmanche que estiver sendo feito. Se eu achar interessante, eu fico lá, eu fico com a panificadora, o senhor me dá um prazo e eu vendo a minha casa e nós fazemos o negócio. Bom, nós viemos aqui, eu olhei, achei interessante. Falei, não, quanto o senhor quer? Ele disse, eu quero 900 mil, naquele tempo era Cruzados Novos, em 86. Aí eu aceitei, falei, eu quero só 9,5 de prazo. É um prazo de uma mulher criar um filho, gerar um filho, eu pago para o senhor essa quantia. Já estou adiantando a casa, porque lá em São Miguel eu alugo uma casa, o senhor já fica com a minha casa, eu vou vender ela para o senhor no valor de 120 mil e vou embora. E assim a gente combinou, acertou o negócio e eu vim para São Miguel. Aqui a infraestrutura aqui em São Miguel naquele tempo era fraca. A situação de energia era bem limitada. O pessoal ficava às vezes até uma semana sem energia. Então, eu até diria que teria sido melhor, mas foi muito bom. Mas teria sido melhor se naquele tempo a estrutura aqui fosse melhor. A gente perdeu muita coisa, né? Infelizmente. Mas assim mesmo foi muito bom. Hoje eu sou muito feliz de estar em São Miguel do Araguaia. Então foi dessa forma que a gente chegou em São Miguel do Araguaia. Vou falar para o senhor, como é que Deus faz as coisas, né? O senhor foi para Mozarlândia, aí já desceu para Uruaçu, já veio parar em São Miguel. Mas assim, seu Chico, eu vejo que a sua história é de trabalho, né?
trabalho. Começou a trabalhar muito, Muito muito, trabalho. muito novo, né? E não desistiu de trabalhar. E quando o senhor chegou em São Miguel, como é que era São Miguel do Araguaia? Como é que foi ali, sim, o trabalho do senhor na padaria? Como é que foi? Olha, nós chegamos com tanta vontade de trabalhar e gostamos tanto do lugar que tudo estava bom, tudo estava ótimo. Aluguei uma casa, a- as ruas de São Miguel só tinha o centro ali que era broqueteado, Uhum, não tinha asfalto. Aqui o São Miguelino, né, que se chamava na época, é o setor oeste, setor aeroporto, não tinha nada de asfalto. Eu lembro muito bem que aquelas ruas ali, Minas Gerais, Mato Grosso, abria vala de quase 1 metro de fundura, sabe? quando chovia. Quando chovia. Então era bem ruim mesmo. Mas o povo de São Miguel é um povo hospitaleiro demais, um povo maravilhoso, eu digo. Porque a gente construiu aqui uma amizade muito grande e isso fez com que a gente, mesmo com todas as dificuldades, né, foi vivendo, foi ampliando essas amizades e hoje nós estamos aí, né? A gente não ficou só aquela padaria que eu comprei, ela foi muito bom na época e tal, mas nós tivemos que vender porque eu tinha 2 irmãos que moravam em Mozarlândia. Um eu trouxe para cá antes de eu vir para cá. E ele Uhum, estava trabalhando já na padaria. Aí o outro eu trouxe porque também fazia o mesmo que eu fazia antes em Mozarlândia, com máquina de esteira. uhum. E não, vamos sair dessa coisa. Vamos tentar outras coisas. Aí chamei ele para cá para ser meu sócio. E ele veio. Mas aí houve, né, uma questão aí com a família. E nessa questão a gente teve que vender a panificadora. Vendemos. Eu abri uma lojinha ali na Rua 4, bem de frente, na esquina ali com Cicobi. Uhum. Fiquei ali naquela lojinha uns 2 anos. Um dia, 2 caminhonetes colidiram lá na frente da loja, entrou dentro da loja e arrebentou com minha mercadoria toda. Quebrou a parede, entrou lá dentro da loja. Aí o seguro pagou e eu não abri mais a loja. E eu toda vida, BK, eu sou aquele cara que eu não jogo só num lugar. Eu gosto de jogar em outro lugar também. Porque você não pode simplesmente olhar só numa direção. Você tem que estar olhando outras direções. Uhum. E às vezes, aonde você está, pode não dar certo. Aí você tem outro caminho a seguir. E eu já tinha, em 88, quando eu montei a loja, nós já estávamos em 94. Em 88, tinha um rapaz que tinha, não vou falar o nome dele aqui, mas ele veio de Uruaçu para cá, montou umas caixinhas de som na rodoviária. E lá ele fazia um, um, uma propaganda de uma pessoa, de outra ali. Estava ganhando um troquinho para Uhum. sobreviver. Porque naquele tempo era difícil ganhar dinheiro. Quem era pobre era pobre. Quem era rico era rico. Hoje já está melhorzinho um pouco. Uhum. E ele, com essas caixinhas lá, passou a não produzir mais. A ponto das crianças dele passar dias sem alimentar. Aí ele chegou em mim e falou assim: Chico, eu só conheço você aqui. Falei: o que você quer que eu faça para você? Ele disse: eu preciso que você me ajude, porque eu não tenho nada de alimento em casa. Falei: tá. Chamei ele, fui lá no mercado, compramos, fizemos uma feira para ir lá e levei para ele. Ele ficou agradecido e disse: como que eu faço para retribuir, né, o favor que você me fez? Eu falei: não, para mim você não precisa fazer nada. Não, mas eu tenho uma ideia. Pode falar. Ele falou assim: olha, eu tenho uns equipamentos de som. Você me empresta o seu carro?
Naquela época eu tinha um Corcel 1, 1975. Você me empresta o carro, eu ponho os aparelhos em cima do carro e vou fazer uma promoção da sua panificadora. Beleza. Se você quer fazer, faça. E ele pegou, colocou os aparelhos, eu abasteci o carro e ele fez essa promoção. E eu fiz muitas quitandas, muito pão de queijo, muita rosquinha, muito sonho, muito bolo de trigo, pãozinho, aquelas coisas todas de padaria. E dei para as mães, no Dia das Mães, ali na praça. Eu lembro bem que tinha uma banca de revista ali na praça, era a única banca que tinha lá. E tinha lá um palanque de esteio de aroeira. E nós usamos, inclusive, esse palanque lá para poder fazer a festinha lá para as mães. Aí passou aquela festinha e ele com o som. Não tirou os aparelhos de cima do carro. Aí ele falou para mim, falou, Chico, eu vou fazer uma publicidade aqui de utilidade pública. Vou fazer um documento perdido. Vamos ver o que é que acontece? E assim ele começou e rodou umas 3 horas fazendo esse documento perdido na cidade toda. Naquele tempo aqui só tinha um carro de som, que era do Nilsoni, né? E o Astério, que vinha aqui de vez em quando. Ele vinha sempre, na verdade, o Astério, porque não tinha carro. Aí as pessoas viram o carrinho rodando na rua, já encomendou, né? Ó, eu preciso falar com você. Você faz prestação de serviço, assim, de publicidade? Ele disse assim, olha, eu não posso falar para você que faz, mas meu patrão, né, pode falar para você se ele vai fazer. Aí as pessoas já começaram a falar comigo. E nós chegamos ao ponto de fazer 10 horas dia de publicidade volante, com aqueles aparelhinhos, uma corneta para frente, outra para trás. A gente não podia nem chamar de som, mas é o que tinha na época. E assim a gente começou a trabalhar. E ficamos aí fazendo publicidade volante. Mesmo depois que a gente negociou a panificadora, né, com outra pessoa, eu já tinha a lojinha, e essa lojinha também foi acidentada, e eu parei com a loja, mas já tinha o carro de som. Então uma coisa pulou para a outra e a gente começou a fazer esse movimento, né, de trabalho. Depois do primeiro carro, eu montei outro, e mais outro, e chegamos, né, naquela caminhonete que você conhece, e que toda São Miguel aqui conhece, e que ela ainda existe, está trabalhando em São Miguel, não comigo, porque por opção minha, eu não quis mais fazer publicidade volante, porque eu passei a ter outras atividades que me ocupavam o tempo, e apesar que eu gosto de fazer publicidade volante, é uma das coisas que eu nunca vou esquecer. Nessa trajetória aí de publicidade, eu aprendi também a ser leiloeiro. Fiz leilão em várias cidades, aqui no norte, em Tocantins, que na época, acho que nem era Tocantins ainda, era Goiás. Depois passou a ser Tocantins. Fiz muitos leilões, foi muito bom. E tudo isso porque assim, a gente fez uma amizade com pessoas que essas pessoas precisavam de alguém para ajudar. E eu sempre estava ajudando. E nessas ajudas, a gente acaba aprendendo, né, aquilo que o outro fazia e passava a fazer. Então foi uma coisa atrás da outra. A gente nunca parou de trabalhar. E nos anos de 94, a gente começou a fazer política. Não porque eu sabia fazer política, porque na verdade eu nunca fui político, mas por ajudar alguém,
a gente começou a entender alguma coisa de política. E começamos a ajudar o Cleanto na época, né? Que é um médico muito bom e que foi candidato a prefeito. Infelizmente não teve êxito, que eu acho até que deveria ter tido, e teria sido um bom gestor aqui na época, mas infelizmente não foi possível. Trabalhamos muito, corremos atrás e infelizmente ele não teve êxito. Nós tivemos 2 campanhas, eu ajudei ele nas 2 campanhas. Na primeira eu fui candidato, tive 80 votos. Na segunda, e ele perdeu, né? E eu também. Na segunda, eu tive 331 e ele perdeu também. Mas elegemos, né, o professor Edno também na época, junto comigo. Então, fomos tirar esse pleito, então, na Câmara Municipal durante 4 anos, que foi até 2001. Passamos por lá esses 4 anos, demos a nossa contribuição para São Miguel do Araguaia, fizemos alguma coisa, e uma das mais que eu acho importante, eu devo citar aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, é a faculdade. O primeiro pontapé, né, o pontapé inicial dessa faculdade, o EG, foi eu que fiz. Pouca gente sabe disso, até porque a gente não fazia questão de divulgar aquilo que a gente fazia. Na época, a gente pensava que era obrigação da gente fazer. Ainda continuo pensando que é uma obrigação. A partir do momento que a pessoa se elege e vai trabalhar para o povo, ele tem a obrigação de fazer alguma coisa. E o Zé Antônio era diretor do colégio estadual, não sei se você chegou a lembrar dele. Não. Ele me entregou uma pasta simplesmente com papel aonde ele tinha um propósito de trazer uma faculdade para São Miguel. Falou, Chico, está na sua mão, eu não posso fazer nada, mas eu acredito em você. E me entregou o papel ali. E eu corri atrás, fiz reunião com o prefeito na época, né, que era o doutor Luiz Peixoto. Foi um prefeito, para mim, que deixou um exemplo muito grande como gestor de honestidade. Eu era oposição, mas apoiava tudo aquilo que ele fazia, né, de bom para o município, eu apoiava. Uhum. Nunca fui contra, porque você não pode fazer uma oposição só por fazer. Tem que fazer uma oposição quando É necessário, né? fazendo justiça, Sim. né? Então, eu apoiei ele nas horas que ele precisava e aquele projeto vinha em direção a toda a cidade, a toda a comunidade. Bom, aí a gente tirou esse pleito de 96, 2001. Na próxima eleição, eu não consegui me reeleger. E de lá para cá, eu não consegui mais reeleger. Fui candidato mais 3 vezes. Né? Uhum. Mas eu tirei uma lição muito boa. Uma lição muito grande. Fiz, acho que um bom trabalho. Para citar uma outra coisa que a gente fez, essa feira que existe hoje no Comandante, aqui no Canteiro, é uma inspiração daquilo que eu fiz na praça principal. E lá nós tivemos também uma feira que foi regulamentada, né, pela prefeitura, tudo por lei, tudo certinho, e que foi montada. E para isso acontecer essa feira, primeiro eu, junto com a Vanita, que é da Destaque Confecções, uma pessoa muito boa, como na situação que eu estava como vereador, eu, através eu não me lembro nem o nome do deputado agora. Não estou me recordando aqui do nome dele.
Mas nós fizemos aqui, trouxemos através dele um curso de corte e costura, onde se formou várias costureiras, sabe? Apta a costurar industrialmente em São Miguel. Aí, através dessas costureiras, foi aonde a gente pensou em montar, então, a feira, para que elas pudessem fazer o trabalho e mostrar. Hoje, nós temos aí uma estrutura formidável para poder divulgar. Naquele tempo, não tinha. Nem rádio em São Miguel, não tinha naquela época. A primeira começou o Antônio Carlos, né? Outra pessoa bastante amigo da gente, foi que ele montou a primeira rádio. Mas não deu certo. Aí veio o Wagner, eu era vereador na época. O Wagner montou a rádio, inclusive eu apoiei ele muito. E uma coisa vem em decorrência da outra. Por eu ter apoiado o Wagner a montar a rádio aqui, a 104, eu fui trabalhar na rádio depois disso. Depois que ela estava tudo certinho, funcionando, e eu fazia o trabalho na Câmara Municipal e fazia um horário na Rádio 104. Eu tinha um programa que chamava Sertanejo Bom Demais. Inclusive passou por lá vários artistas, tipo Chico Rei Paraná, Chitãozinho Chororó, passou por lá Goiânia e Paranaense, Banda Calypso, Gino e Geno, certo? Leandro e Leonardo, tudo passou lá no meu programa. Então, assim, a gente vem trazendo esse trabalho e uma coisa vai acontecendo após outra. Terminou o mandato, eu perdi as eleições, mas eu comprei uma panificadora lá na Avenida São Paulo. Voltei para a minha origem. E nessa origem eu fiquei 12 anos trabalhando, né, como panificador de novo. Tivemos um movimento muito legal, uma freguesia muito boa. Mas, como você sabe, as coisas também, no passar do tempo, vai mudando. Montou-se mais 4 panificadoras ao meu redor. Meu movimento caiu e eu me vi forçado a vender a panificadora ou fechar. Não tem segredo na minha vida. Eu sou bem autêntico nesse ponto. E aí eu fechei a panificadora. Mas continuei trabalhando com carro de som, né? Todo o tempo eu tinha carro de som trabalhando, fazendo campanha política, trabalhando para deputados, trabalhando para governos, né? Trabalhei para o Marconi Perillo como governo, trabalhei para o Santo Mabel, trabalhei para o Ronaldo Caiado, trabalhei para o Vanderlan Cardoso, trabalhei para muitos políticos. E muitos deles foram bem-sucedidos na época, outros não. Política é assim, né? Se ganha ou se perde, mas se tira uma lição de cada coisa que se faz na política. E no final do ano passado, eu vendi meu carro, porque as campanhas políticas acabou. Eu falei, agora não tem mais condição de ficar com o carro. Peguei e vendi o carro. E fechei a panificadora em 2012. Tinha uma pessoa que chegou também me pedindo trabalho, que precisava de alguma coisa para fazer. E eu falei assim, o que você pode fazer? Não, fabrica peta para me vender. Eu comecei a fabricar peta para ele lá na panificadora. Aí ele começou a vender, daí a pouco ele começou a dar problema nos pagamentos, né? Até que não deu mais para continuar. Mas eu continuei por minha conta. E nessa que eu continuei, hoje eu estou até hoje trabalhando. Montei uma fábrica mesmo de peta. Biscoito peta, chama Biscoito Caseiro Líder. E que hoje a gente atende a região aqui de Mozarlândia até Gurupi. A gente atende aí. É lógico que não é só eu, né? Tem muitas pessoas que trabalham com o mesmo produto. Mas nós temos aí uma carteira de clientes bem boa. Não reclamo de jeito algum. Agradeço muito a Deus por esses clientes que a gente tem e que atende. Tá?
Bonópolis. Até eu estou devedor aqui de Bonópolis, Novo Planalto, porque a gente está em falta de funcionário no momento. Seu Chico, também tem uma coisa que o senhor fala muito, a questão da música. Como é que entrou a música na vida do senhor? Tu também é compositor. A música, na verdade, foi desde pequeno. Com 9 anos, eu tocava o Menino da Porteira, que é a música de Daniel, né? Regravada com Daniel. Eu já pegava um violão com 9 anos e gostava de cantar o Menino da Porteira. Então, desde pequeno, meu pai era fulião, gostava de tocar sanfona. Meu avô era sanfoneiro dos bons. E de tanto ver ele tocar, meu irmão também tocava um cavaquinho. Você precisava de ver o tanto que era bom. Tocava violão. E vendo eles tocar, eu fui aprendendo alguma coisinha, porque até hoje eu não sei nada, mas fui aprendendo a gostar da música. E comecei a gostar da música desde criança. Inclusive, achei uma coisa interessante, e quando eu fazia a rádio da 104 aqui, eu fui convidado para fazer palestra sobre comunicação. Falar sobre rádio, falar sobre a comunicação, aqui no Colégio Dr. Dorival, aqui no Castelo Branco, lá no SESMA. E eu fiz palestra ali no Dorival, ali, para uns 300 alunos. E eu levei o violão. E quando eu perguntei para eles que músicas gostariam que eu cantasse, né? Eles falaram assim, o Menino da Porteira. Achei interessante, falei, olha, 50 anos depois, o Menino da Porteira ainda é ouvido, né? As crianças de hoje se ouvem o Menino da Porteira. Achei aquele interessante. Ó, e a música nasceu assim, mais pela rádio, na questão de compor. Né? Quando eu comecei a trabalhar no rádio, eu comecei a ver assim, poxa, eu podia fazer umas músicas, né? E pôr aqui para tocar, o lugar tem. Se me deixarem, e eu fiz. Eu montei algumas músicas e não é que deu sucesso, mas comecei a compor. E compus, e a gente tem divulgado da maneira que pode divulgar. Música toda a vida foi difícil para você, assim, eu tive êxito na música, eu tive um sucesso na música. A música é difícil. Hoje eu até falo para você, a música, as pessoas pagam para ter sucesso. Se você quiser uma música rodando, você tem que pagar para ela rodar. E muitas vezes a pessoa paga e depois ninguém pede a música. Hoje não adianta ter só talento. Precisa ser talento e recurso. Para que junte as duas coisas, né, e faça sucesso. Quem tem recurso para poder investir na música, ele faz ela ter sucesso, porque ele coloca em todas as rádios do Brasil, aí ela é divulgada muito, e você sabe que tudo aquilo que é bem maçante, né, repetitivo, as pessoas acabam gravando na mente e gostando daquilo que é ouvido. Então, aí foi onde eu fiz algumas músicas, pensando nisso, pensando em aproveitar uma coisa na outra. Eu tenho o veículo aqui na minha mão, de repente eu posso. E naquele tempo, podia-se fazer a música e deu para rodar, né? Mas hoje já não dá mais, porque hoje você tem que realmente se dispor do recurso para fazer um investimento numa canção. Tem alguma música que o senhor poderia tocar pra gente, aproveitar aí o violão do Wesley que tá afinado ali, ele tá ali esperando só para ouvir uma moda do senhor. Seu Chico, como a gente tá falando sobre música, canta pra nós aí uma das suas canções aqui, o povo pede muito.
A música que mais tocou, que tocou bastante, sabe? Foi A Menina da Represa. Foi bem divulgada. Inclusive, ela tocou na Mil, em Goiânia. Ela tocou em Mozarlândia. Ela tocou em Itapuranga há muito tempo, né? Ela é mais ou menos assim, ó. Numa tarde de domingo, quando eu a conheci, ela estava tão bonita, primeira vez que eu a vi. Contente ela banhava nas águas de uma represa, e eu ali pertinho contemplava sua beleza. Ela era tão bonita e usava roupa decente. No meio de tanta gente, deu um sorriso pra mim. No meio de tanta gente, deu um sorriso pra mim. Eu saí dali pensando naquele rostinho lindo que há minutos atrás estava para mim sorrindo. Mas logo depois de um ano, Deus me fez uma surpresa. Colocou no meu caminho a menina da represa. E hoje eu sou tão feliz, me sinto realizado. A menina da represa hoje se encontra ao meu lado. É isso aí, ó. Não é fácil você cantar assim, depois de 4 horas falando, falando no rádio, falando aqui com você. Às vezes a voz dá uma... Não, mas muito bom. Tem mais algum aí para o pessoal aí relembrar aí? Essa aqui, ela tocou também. O que eu tenho que fazer para que você me entenda? De novo vou lhe explicar para que você compreenda. O que passou ficou, não volta mais. Não dá pra continuar vivendo o que ficou pra trás. Eu te amo e já te provei do que sou capaz. O que sinto por você não tem quem desfaz. Eu te amo e já te provei do que sou capaz. O que sinto por você não tem quem desfaz. Lá fora a chuva tá caindo e não vai parar. Aqui dentro os seus olhos brilham no meu olhar. Sinto arrepio quando você me toca. Pra mim só você existe, seu amor importa. Eu te amo e já te provei do que sou capaz. O que sinto por você não tem quem desfaz. Eu te amo e já te provei do que sou capaz. O que sinto por você não tem quem desfaz. Rapaz, ó, parabéns. O Wesley pediu que o senhor cantar a música da Cavalgada. Ah, Cavalgada. Ele... Esse eu faço menos um trechinho. Você tem um fã aí. Ela é muito grande. Começou o inverno, acabou o verão. São Miguel prepara pra cavalgada. É uma jornada
de tradição, em que se reúne a companheirada. Cavalos e burros são encilhados, com celas macias bem confortáveis. Também os ginetes vão equipados de chapéu espora, mochila de lado. É isso aí, música boa, essa aí tem música boa. Tem que pôr pra tocar. Vou ligar nas rádios pra pedir as músicas agora do Chico do Som. Música tem letra, umas músicas bonitas. E tem algumas ainda que a gente tá fazendo, sabe? Tipo essa aqui, ó. Essa eu me lembro agora, porque são muitas melodias e às vezes você acaba esquecendo alguma. Aqui, ó. Essa aqui é uma música assim, meia guarânia. Eu sei que você tá sofrendo e hoje já chorou. Está visível nos seus olhos a marca da dor. Enquanto você chora, sofre e se magoa. Não vê que tá chorando à toa por causa dessa pessoa. Você olha no espelho e simplesmente vê um rosto desfigurado, triste e infeliz, de tanta dor e sofrimento, por amar quem não te quis. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Tu és ainda muito jovem, quase uma menina, e sei que você é mais forte do que essa paixão que te alucina. Vem comigo que eu te ajudo a esquecer. Vamos sair por aí, vamos juntos viver. Vem comigo, vou mostrar um paraíso feito pra você. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Tu és ainda muito jovem, quase uma menina, e sei que você é mais forte do que essa paixão que te alucina. Vem comigo que eu te ajudo a esquecer. Vamos sair por aí, vamos juntos viver. Vem comigo, vou mostrar um paraíso feito pra você. Eita, hein? Não é fácil cantar, não. Não, mas... A gente inventa cantar, mas é bem difícil cantar. Não, mas só tenho dó. Muito bom mesmo. Tem mais algum aí que você quer? A gente consegue fazer um aqui. Quero que saiba que não vou chorar. Vou agradecer pelo que aconteceu, e com carinho sempre vou lembrar dos bons momentos que a gente viveu. Foram momentos que nunca pensei na minha vida eu pudesse ter, mas francamente nunca imaginei que tão depressa eu ia te perder. Mas não vou chorar, nem reclamar, porque você não quis continuar a me amar, a me fazer feliz. Parabéns, muito boa. A música, na verdade, ela tem aí mais de 3 minutos, né? Então. Mas eu quero que você reserve uma pra nós aí, pro finalzinho, pra gente
Vamos encerrar o programa hoje, Wesley, ele tocando a moda. Chico do Som, eu quero agradecer a presença do senhor mais uma vez no programa. Para mim é uma honra poder estar recebendo o senhor aqui e ver que São Miguel tem um talento, né? Um talento aí que deve ser reconhecido, porque as músicas do senhor são muito bonitas, né? São músicas que têm letras, música aí que São Miguel do Araguaia precisa ouvir. E eu queria que o senhor deixasse seu agradecimento para as pessoas aí que nos assistem, nosso telespectador, que está aí ligado aí, ó, assistindo o senhor. Bom, primeiramente eu agradeço você, BK, agradeço o Wesley, agradeço o pessoal aqui do podcast Conversa 2. É muito legal esse trabalho que vocês fazem, é um trabalho que nos dá a oportunidade de divulgar aquilo que a gente está fazendo, de contar a nossa história, né? Da nossa simplicidade, das nossas atividades do momento, daquelas que nós fizemos no passado. E isso é muito importante, esse trabalho de vocês. Quisera eu que naquele tempo que eu comecei a fazer música, tivesse essas oportunidades que eu estou tendo hoje, sabe? Mas assim, eu costumo dizer que a felicidade ela é feita de momentos. E nunca é tarde para ser feliz. Então, eu me sinto hoje uma pessoa realizada. Te contei um pouco da minha história, você viu que teve momentos difíceis na vida, mas eu quero passar aqui para os telespectadores que nunca desista do seu sonho. Aproveite cada momento que você tem para fazer sempre aquilo de melhor. Porque na vida nós temos poucas oportunidades. E nós devemos aproveitar cada uma delas que surge à nossa frente. Tem até aquele ditado popular que cavalo arriado não passa na porta da gente 2 vezes, né? Então, toda oportunidade que surgir, pega essa oportunidade, acredite, tenha fé, tenha foco, né? Porque quando você une essas 2 coisas, você consegue realizar aquilo que você almeja. O alvo é super importante. Nunca podemos ser uma pessoa sem alvo, sem objetivo. Porque tudo aquilo que a gente quer é difícil, temos que correr atrás, temos que trabalhar, temos que fazer acontecer. A fé é espiritual. O foco é material. Então, você une as 2 coisas, quando você tem a fé, é para que Deus te abençoe nas ações que você faz. E quando isso acontece, é muito bom. É gratificante, tanto para você, como aquelas pessoas que participaram com você, né, nos eventos da sua vida. Eu sou uma pessoa feliz. Hoje sou feliz, apesar de ter tido muitas dificuldades na vida. Que eu contei um trechinho da história da minha vida para vocês, mas tem muita coisa que a gente, infelizmente, né, não dá conta de contar tudo numa hora. Mas eu quero dizer para as pessoas que nos assistem que continue buscando. Tem uma palavra bíblica que diz: buscais e achareis. Continue persistindo em tudo aquilo que você tem vontade de realizar. Porque Deus existe. E Ele é a nossa fonte de energia e a nossa fonte de inspiração. Tudo que nós queremos, primeiramente, nós temos que fazer baseado naquilo que Deus quer. Use os princípios de Deus e você vai ser uma pessoa de sucesso. Mesmo que não tenha dinheiro, lembrando bem disso, que o dinheiro não é o sucesso que eu penso, mas sim a felicidade, a realização, aquela coisa de você sentir-se bem na vida, de bem com a vida. Para mim, esse é o sucesso. Seu Chico, mais uma vez quero agradecer ao senhor. E se alguém quiser contratar um show, querer que o senhor toque, o senhor ainda vai ainda? Como é que é? Vou. Porque eu tenho certeza que através desse programa, eu acho que oportunidades vão surgir para o senhor. E, né, Wesley, pode colocar o contato do senhor embaixo no vídeo aí, para o pessoal que quiser ligar e entrar em contato, para o senhor cantar suas canções. Eu queria agradecer. Nós temos hoje, nós temos aí mais de 30 músicas já gravadas, né? E temos agora em outubro, já tem um projeto para fazer mais
hoje não tem CD, então a gente pode fazer quantas quiserem, né? É. Antigamente só podia gravar um CD, Uhum. que era o mínimo 4 músicas, era um compacto, né? No vinil. Depois passou 10 músicas, que era um CD. Uhum. Então, hoje eu tenho show para fazer aí 2 horas de show, tranquilo. Seu Só Chico, com música inédita. eu quero aqui mais uma vez agradecer ao nosso telespectador e quero pedir que você siga a gente aí no YouTube, no Instagram. E eu queria que o senhor encerrasse o programa aí tocando uma música para nós aí. Tá, vamos colocar um pedacinho da música inédita também, que você vai conhecer pela primeira vez. Coisa né? boa. Quando você apareceu, o meu coração bateu muito mais forte no meu peito. Foi como um sino badalando, anunciando que encontrei a alma gêmea que eu sonhei. Agora tenho 1000 motivos pra viver cantando assim. Digo com sinceridade que a tal da felicidade voltou a sorrir pra mim. Agora tenho 1000 motivos pra viver cantando assim. Digo com sinceridade que a tal da felicidade voltou a sorrir pra mim. Você chegou na hora H, já não pôde aguentar o peso da solidão. Tudo que eu mais precisava, você trouxe mais um pouco e preencheu meu coração. Agora tenho 1000 motivos pra viver cantando assim. Digo com sinceridade que a tal da felicidade voltou a sorrir pra mim. Agora tenho 1000 motivos pra viver cantando assim. Digo com sinceridade que a tal da felicidade voltou a sorrir pra mim. É isso aí, galera. Fique com Deus e até o próximo programa.